Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está no meu coração para uma mensagem cristocêntrica, estimulativa, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, pois se trata de um trabalho missionário e me compete, como ministro desta noite, trazer uma mensagem racional, recheada do espiritual. Romanos capítulo 8, versículos 33 a 35, é um texto muito conhecido, uma mensagem muito falada, mas é o que está no meu coração. Eu queria pedir a ajuda da mídia para nós lermos em uma versão só, quando o apóstolo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Amém? Queiram tornar os vossos lugares, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto, irmãos, quero agradecer o pastor da convenção, o pastor Geraldino, por me dar a oportunidade de estar aqui nesta noite, conhecendo o pastor Nelson, a pastora Regina, a quem reverencio e agradeço de coração a credibilidade. O senhor não imagina o peso que o meu coração sentiu quando o senhor disse que estar alegre por eu estar aqui. Isto não tem preço ouvir isso da sua parte. Pastor Edel Johnson, com sua família, em nome deles, quero agradecer a todo o corpo ministerial, na minha retaguarda, na minha vanguarda, como também a toda a igreja. Deus abençoe a cada um. A diretoria de missão, agradeço a Deus pela vida do meu amigo pastor Carlos, e por meio dele estou aqui, tem sido uma bênção na minha vida. Presbítero Paulo, prazer estarmos juntos, e quero reverenciar. Quero tomar por base esse texto para falar-lhes do privilégio que nós temos e que nos foi entregue pelo amor incomparável. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, Paulo está escrevendo diretamente uma mensagem aos gentios, pessoas que não tinham oportunidade, como nós também éramos, de ter o privilégio de conhecer a Cristo em toda a história do Antigo Testamento. Quando Paulo escreve esta carta, alguns eruditos acreditam que foi e é pelo contexto diretamente aos gentios, até porque quando o evangelho chegou em Roma, foi pelos judeus que estavam no dia do Pentecoste, e com a diáspora, muitos espalharam pelo mundo, e muitos judeus chegaram em Roma, difundindo o evangelho de Cristo. Como Roma era a capital do império e a escravidão era muito forte, a história diz que, como os romanos não intervinham na religião judaica,
Mas o que incomodou é que a mensagem que os judeus pregam agora de Cristo, os judeus convertidos, vai salvando os gentios e escravos em Roma. E agora o imperador se preocupa. Ele não interferia enquanto era judeu, porque era questão de nação. Mas agora os irmãos hão de convir que os escravos, os romanos, antes de Cristo, reconhecia o imperador como o único Senhor, mas agora, conhecendo Cristo, eles abriam mão do imperador e glorificavam a Cristo como o único Senhor das suas vidas. Então o imperador vai interferir na fé e perseguir os judeus, a ponto que quando nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 18, versículo 2, está escrito, por favor, o que ele fez para dissuadir a igreja. Quando Lucas escreve em Atos, capítulo 18, versículo 2, ele diz que o imperador Cláudio, na gestão dele, ele determinou, e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Isso está falando de como Paulo encontrou esse casal em Corinto, que foram expulsos de Roma por conta disto que eu acabara de falar. Ele imaginava, se eu expulsar os judeus de Roma, esse nome vai deixar de ser proferido, e assim a fé dos gentios voltam a mim. Mas o interessante é que isto aconteceu, diz a história, por volta dos anos 49 depois de Cristo. E vejam que quando a carta aos Romanos é enviada, é por volta dos anos 57 depois de Cristo. Então, perceba que no capítulo 1, não conseguiram dissuadir a fé dos escravos em Cristo, a ponto que quando Paulo manda a carta, ele diz que a fé que eles portavam, conseguiam guardar debaixo de tanta perseguição, era conhecida no mundo todo. Então Paulo reconhece que os gentios, mesmo debaixo de dura perseguição, continuavam acreditando e pregando e falando de Jesus. Então, como naquela época a filosofia era muito forte, muitos filósofos ganhavam muito dinheiro para expor o seu conhecimento. Então, como os escravos agora pregam o evangelho, então o evangelho de Cristo é vergonha. Por quê? Porque era de graça e os escravos que pregavam, não filósofos. Por isso que Paulo diz: eu quero estar aí com vocês para pregar este evangelho, porque não me envergonham de pregar o evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para quem crê. Observe que Paulo vai dando resposta aos gentios de Roma, porque eles questionavam como podia um homem se jogar e ser cheio de Deus. Então Paulo vai tratando, quando chega no capítulo 8, ele vai falar de um poder aquisitivo em uma decisão final. Observem que o versículo 33 é uma decisão judicial. Quando nós lemos a epígrafe, a partir do versículo 31 do capítulo 8, Paulo está cantando, é um louvor, é um cântico de vitória diante de uma sentença judicial. Se você analisar a carta de Paulo aos Romanos, sobretudo o capítulo 8, é uma peça jurídica, uma peça que tem uma decisão final.
quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? No processo normal, se nós formos analisar no Código Penal brasileiro, é transitado em julgado. Isso quer dizer uma decisão definitiva, sem direito a recurso, sem direito a recorrer, irrecorrível. Então Paulo vai dizer que a decisão foi tomada, o arquivo que nos condenava foi arquivado e o Supremo Juiz determinou, não tem mais como recorrer. Por isso que eu quero pegar este texto e contexto e falar de um projeto inseparável. Quando nós lemos a Bíblia, vamos observar que voltamos à história do ser humano. Capítulo 1 do Gênesis, observem que já havia uma decepção de seres que adoravam a Deus, a ponto de nós os conhecermos como classe angelical. Houve uma decepção quando Ezequiel diz que o anjo de luz contaminou um terço da classe angelical e feriu a Deus. Então Deus os condena de forma terrível. Observem que Judas, capítulo 1, versículo 6, vai mostrar que ali houve um julgamento no contexto jurídico, juízo. Judas 1 e 6, está escrito, por favor, me ajude, que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Observem que quando Lúcifer disse, subirei acima das mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então Deus olha para ele e diz, tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas iniquidade foi achada em ti. Então vem o julgamento, sem direito ao devido processo legal, sem direito à defesa, sem direito a recurso, sem direito a habeas corpus. O julgamento é direto, condenados até aquele dia final, presos na escuridão. Vejam que o tempo passa, os anjos 2/3 são recolhidos a Deus, e agora a terra perde a forma pelo julgamento, a terra fica vazia, sem ninguém para adorar a Deus, e as águas vêm e cobre a terra, cobrindo a terra vem o abismo e consequentemente as trevas. Observem que o tempo passa, aí Deus, de Gênesis, em princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então disse Deus, haja luz, houve luz, separação das trevas, haja separação entre as águas e a porção seca. A terra se afasta, a água se afasta, a terra surge. Aí Deus vai trabalhar em reconstruir, em redecorar, e vai o ápice deste recomeço, o ser humano. Capítulo 1 do Gênesis. Agora é a hora de criar um ser para substituir a classe angelical. Então há uma reunião, não é uma pessoa. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então olha o que Deus faz, segundo está escrito. Eliú, no discurso diante de Jó, ele diz que quando decidiu fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança, ele descreve na revelação. Jó capítulo 33 versículo 4, ele diz, o Espírito do Senhor me fez, olha que ele distingue, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Ele mostra duas etapas. Isso quer dizer que o Espírito nos formou, o Espírito nos deu forma, e alguns eruditos dizem que ele nos fez tão perfeito que ele diz, vou morar nele para ligar ele ao Criador. Sem o Espírito não há conexão. Aí Deus vem e
agora sopra na narina do ser e o torna alma vivente. Agora tem adorador. Então Deus vai desenvolver esta adoração. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, está escrito: plantou Deus um jardim e pôs o homem para habitar. A partir dali vem um relacionamento entre a criatura e o Criador. Agora tem adoração da terra aos céus. Vem um casal e agora diz a Bíblia que como homem, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 5, que é o homem para que te lembre dele, ou filho do homem para que o visites. Um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória, e entregaste a ele todas as obras das tuas mãos. Então Deus agora fez o homem menor que os anjos. Lúcifer, o anjo de luz, subia, o homem é menor, Deus descia. Agora era Deus que vinha na terra e o homem o adorava. Vem o capítulo 3 do Gênesis. Aí a serpente entra no jardim e vai dialogar com Eva. Quando ela entra, diz o capítulo 3 que vai questionar. Foi assim que Deus disse que de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer. Aí Eva responde: não. O Senhor disse que de todas as árvores do jardim podemos comer, mas a do meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não podemos comer nem tocar, porque no dia que comermos morreremos. Aí a serpente diz que é um símbolo do anjo caído. Ele diz a mulher: não, vocês não morrerão. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem, serão semelhantes a ele, conhecendo o bem e o mal. Então observem que a árvore estava lá. Até aqui, tempo se passaram, mas ela não era um perigo. A inocência não deixava o ser humano ver um perigo, mas agora a serpente lança, e quando lança, ela sai de cena. É aqui que entra as testemunhas que nós lemos em Romanos 35. Vejam que Paulo aborda no cântico 5 testemunhas de acusação: a tribulação, a perseguição, a angústia, o perigo, a nudez e a espada. Estas estão ali como testemunhas diante do ser humano. Agora a árvore se torna um perigo e as testemunhas estão lá. Observem que a partir daqui a mulher é tentada, a mulher é perseguida, atraída pela árvore. Então vem as testemunhas observando, porque em um processo jurídico as testemunhas não pertencem às partes, mas pertencem ao juiz. Então as 7 testemunhas de Romanos estão lá para observar o comportamento do ser Adão e Eva. Então o perigo vem. Quando o perigo vem, a mulher agora é atiçada a comer a árvore, mas o perigo está lá todos os dias. O perigo traz a perseguição e ela vai sendo perseguida. A perseguição faz ela tribular e traz a tribulação. A tribulação traz a angústia, e a angústia é de dentro para fora. A angústia leva ela a Adão, e ela diz: olha, a serpente falou, se nós comermos não morreremos, mas seremos iguais a Deus. O mesmo crime que ele cometeu, ele sugeriu ao ser humano. Aí Adão é convencido, e agora a angústia traz a fome e leva eles a árvores. Quando eles chegam na árvore, Eva come, nada acontece, e Adão come. E quando eles comem, os olhos se abrem e percebem que estavam nus. A fome veio, a nudez entrou. Quando a nudez entra, eles fogem da igreja e vão se esconder. Quando eles se escondem, aí vem o que era para ser adorado para o culto, e procura os adoradores, e a igreja está vazia. Aí Deus grita: Adão, aonde você está? Ele grita: estou escondido. Ora, porque você se escondeu?
eu estou nu. Ou porque você está nu, porventura comesse da árvore que eu disse para não comer? Olha que coisa interessante. Quem fez teologia, ou quem anda em culto de doutrina ou escola, aprende que Deus é onisciente. Implica dizer que Ele sabe todas as coisas antes que aconteça. Antes Ele sabia. Mas esta pergunta não é um contraponto. Por que você está nu? Se nós pegarmos criticamente, tira a onisciência de Deus. Mas o que é que Ele faz? Ele criou o homem um pouco menor que os anjos, já sabendo, Ele vai dar o direito do devido processo legal. O devido processo legal juridicamente diz que eu não posso ser julgado sem instaurar um processo de defesa ao meu favor. Então Deus vem perguntando, dando a chance do homem se defender. O que aconteceu? Mas ele não se defende. Ele transfere a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste me enganou. Ele vai para a mulher. Direito do princípio do processo legal. Ela não se defende e transfere para a serpente. A serpente está julgada. Aí agora a espada vem. A espada, as 7 testemunhas testifica contra o ser humano. Então, pela lógica, era para Deus aplicar a jurisprudência do Judas 1:6. Um processo igual pelo mesmo crime já foi julgado, e o homem cometeu o mesmo crime, princípio de igualdade. Mas antes que há o inferno, por isso que Paulo diz, o pecado trouxe a morte, o erro trouxe o pecado e o pecado trouxe a morte. Então era para Deus desistir de nós seres humanos logo ali, porque as 7 testemunhas votaram, testemunharam a favor do pecado. O homem errou, então era para Deus aplicar a jurisprudência, mas não, como supremo juiz, ele protela a condenação e o julgamento, e ele mesmo traz o recurso para o ser humano. A graça, eles não merecem, mas a graça vai manter eles vivos. Ei! Aí estas 7 testemunhas separam Adão e Eva de Deus. Conseguem separá-los de Deus. Capítulo 6 do Gênesis. Já não é um casal. É a geração pecadora. Aí agora a acusação. O pecado abundou, cresceu. E a degradação é geral. Degradação geral do gênero humano. Não há relacionamento. O pecado predomina. Aí o pecado, a morte e o inferno vem com a nova condição. Um julgamento. Por isso eles ganham e vão vencendo. Aí Deus desce e aceita a denúncia como juiz supremo. É provocado. Quando ele debruça, está escrito em Gênesis 6, ele vê que a intenção do coração do homem é má em todos os seus pensamentos. Aí ele diz, me arrependi de tê-los feito. Vou destruí-los. As 7 testemunhas são convocadas, e os testemunhos culpados, pecadores. Aí Deus diz, vou destruir o homem que criei, a terra, os animais, as aves, os répteis, pois eles são maus. Aí quando a acusação preparou a festa, nessa audiência, aí a graça vem de novo. E Noé achou graça aos olhos de Deus. E pela graça Deus poupa 6, 8 adoradores. A sentença é aplicada, mas tem 8 adoradores sobrevivendo. E Deus não abre mão do ser humano. Capítulo 11 do Gênesis. A decepção. A geração do recomeço, a geração de Noé engorda e o pecado vence-os. Aí Deus é provocado para uma terceira audiência.
Olhe que no capítulo santo ele desce de novo, por conta do nosso erro. Quando ele desce, ele vê que o coração do homem era soberbo. Aí ele diz: temos que fazer alguma coisa. Aí o Espírito Santo vem e confunde o ser humano, mas não desiste dele. Espalham sobre a terra, confusos, mas não desiste. Protela o julgamento. De novo, as testemunhas conseguiram afastar os adoradores de Deus. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus diz: agora eu vou criar um projeto missionário de resgate. Um projeto meu, vou recomeçar do zero. E veja que ele vai recomeçar de um útero falido e estéril. Quando ele vai no capítulo 12, a proposta é transcultural. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, ele diz: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto vai alcançar toda a terra por meio dos judeus. Aqui começa um projeto santo e espiritual. Aí Deus vai investir no projeto. O Israel de Deus, o projeto santo, peculiar. Aí Deus vai desenvolvê-lo. Deus vai dar leis. Deus vai descer na terra de novo por meio deste projeto. Livro do Gênesis, ele vai se desenvolver. Livro do Êxodo, ele já está pronto para ser plantado no meio da terra. Livro do Êxodo, vai ter culto, e Deus desde o Gênesis não desce como ele desce no livro do Êxodo. Quando houve uma aliança, no capítulo 24 do Êxodo, versículo 3, houve uma aliança entre o projeto missionário Israel e Deus. Sangue de novilho ratifica a aliança. Capítulo 25 do Êxodo, há o início de uma sede missionária, aonde a presença de Deus vai estar no centro do projeto, o tabernáculo. Capítulo 40 do Êxodo, o projeto, a sede missionária é terminada. Aí diz o Êxodo 40, versículo 33 a 35. Leiamos Êxodo 40, versículo 33 por diante. Diz que Moisés levantou a cortina, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés acabou a sede missionária, aonde a presença de Deus ia estar. Quando ele termina, faz um culto em adoração. Então a nuvem cobre a tenda da congregação, e a glória de Deus está na terra de novo e enche. Agora tem adorador de novo, de forma que nem Moisés entrava na tenda, porque a glória de Deus encheu a sede de missões. Agora a glória está na terra de novo. Aí Deus vai conduzir o projeto para onde? Meio da terra, Mediterrâneo. Com qual objetivo? Olha o que é que Deus diz: toda a oliveira é símbolo de Israel, produtiva, frutífica, bem tratada, frutífera. Aí diz Isaías 41, 19 por diante. Põe para mim, por favor, para a gente ler. Isaías vai dizer o que Deus vai fazer. Israel é um deserto, só tem o rio e o Mar Morto, Jordão, que é verde. Aí Deus diz que vai levá-lo do cativeiro e vai plantar no deserto, com um objetivo: como? Para atrair todas as nações. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira, porém no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o
tálamo. Versículo 20, qual é o objetivo? Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel é o dono do projeto, foi quem criou para atrair todas as nações. Então Deus agora leva os judeus como projeto de restauração da terra para o Mediterrâneo, e chega em Jerusalém. Capítulo 5 de 2 Samuel, Davi vai conquistar Jerusalém. Agora tem uma cidade chamada de luz, de paz, que vai ser estabelecida no meio da terra, aonde é a sede de missões. Então lá Deus planta Israel. Agora Israel vai atrair as nações. Pode olhar que a partir daqui todos se viravam para Deus. Toda a terra sabia que o Deus de Israel era o único Deus em cima no céu e embaixo na terra. Este era o propósito, este era o propósito da missão: atrair as nações. Mas o que acontece? Eles vão investir. Salomão vai dar um show. Ele constrói o templo como sede. E Deus diz: vou morar aqui. Segundo as Crônicas 7:16. O que aqui está escrito? Leiamos, por favor. Segundo as Crônicas 7:16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Leiam comigo. Para quê? E nela estarão fixos meus olhos. Agora tem uma sede de missões, aonde Deus diz: o meu coração e os meus olhos não vão sair daqui. Mas aí o pecado vem. E quando o pecado vem, entra no projeto. E o projeto perde o foco. Aí vem Jeremias, capítulo 52, versículo 13. E ele diz que Nabuzaradã entrou em Jerusalém e queimou a sede de missões. Queimou a cidade de missões. E o projeto é levado às cinzas. O projeto se destrói. E a vergonha vem. Aquele projeto missionário que foi levantado para atrair as nações a Deus é vencido pelo pecado. Aí Romanos 5,14 disse Paulo: o pecado reina, ou a morte reina, desde Adão até Moisés. A geração de Adão e agora a geração da lei perdeu para a morte, porque o pecado entrou. São levados para a escravidão, sem esperança de recomeço. O lugar de missões se torna morada de animais silvestres e selvagens. O mato cresce, a terra é queimada, e não há mais adoradores, não tem mais culto, não tem mais adoração. As nações diziam: acabou. Mas no meio do monturo, entre as terras queimadas, sem ninguém para ouvir, sobrou o missionário Jeremias, pregando no vento em lágrimas, gritando: ainda há esperança. O projeto não terminou, ainda há esperança. 70 anos. Depois de 70 anos, Deus vai trazê-los de volta.
Deus vai buscar só os pedaços. O impacto foi tão grande que quando eles estão voltando, as nações não acreditavam no recomeço. Por isso que surgiu o hino do Salmo 126. Veja que eles cantavam depois, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe do cativeiro. Parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. A gente ouvia dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, e é por isso que nós estamos alegres. Recomecem. Recomeçaram, mas não foram mais os mesmos. O Velho Testamento vai terminar com frustrações. O projeto perdeu o foco. O pecado abundou. E o juiz disse: vou silenciar, por conta que agora há uma petição definitiva e oficial. Quando o projeto espiritual Israel, o pecado e a morte venceu, aí vão ao juiz supremo e o provoca. Vencemos desde Adão até aqui. Julgamento final. Aí Deus aceita a denúncia. E o silêncio vem. Eu quero acreditar, como teólogo, que neste silêncio Jesus vai revelar a João o Apocalipse. O Velho Testamento termina com a vinda de um juízo sem misericórdia. Aí quando a petição chega, o juiz observa e aceita. E agora é uma decisão final. A última instância. Por isso que Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, põe aí por favor. João diz que quando Jesus arrebatou ele aos céus, ele vai falar de um julgamento. Capítulo 5, ele diz, segura aí, deixa eu falar aqui. Então João nos traz a visão que Deus aceita a denúncia contra a raça humana, porque desde Adão até aqui, o pecado e as testemunhas separaram de Deus todos os projetos, tanto o original como o de resgate. Aí Deus monta o fórum, a corte. Ele chama as 7 testemunhas de Romanos 35. A acusação vem. E nós, como réis. Então vem João dizendo, dentro das entrelinhas, que Deus vai ouvir como juiz as testemunhas. E a acusação contra o ser humano, contra nós, era tão terrível que um lado do livro não compôs. Aí vira um livro e vão testemunhando. Quando elas terminam o testemunho, o livro é enrolado e selado com 7 selos. E agora no livro está a nossa culpa e a nossa sentença. Leva o livro e entrega na mão do juiz. Aí João capítulo 5, vi na mão direita do que estava sentado sobre um trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora o livro na mão do juiz não tem outra alternativa a não ser condenação. Então o juiz vai dar o direito de defesa a nós. Olha o que é que ele diz no versículo 2. No versículo 2, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro
e de o desatar os seus 7 selos. O que é que Deus faz? Ele diz: eu não vou condená-los sem dar o direito de defesa. Procura um advogado para eles, procura um promotor. Aí o anjo sai, procura no céu, procura na terra, debaixo da terra, e volta dizendo: ninguém, Senhor, versículo 3, ninguém foi achado digno, ninguém quis aceitar o processo, não tem como absolvê-los, não tem como atenuar a pena, eu não encontrei. Aí João diz: aí eu chorei muito, porque nenhum advogado quis aceitar o processo. O que resta agora? Deus investiu tanto em missões, e o pecado e a morte vai vencendo. Aí agora só resta a condenação. Quando ele vai nos condenar e cumprir a jurisprudência para o fogo eterno, preparado para a morte, o diabo e seus anjos, aí vem Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dizendo que na corte entra alguém, dizendo: meritíssimo, direito de vós. Ele para e diz: direito concedido. Aí Filipenses capítulo 2, versículo 5 por diante. Por favor, para a gente ler, que eu gosto de ler o que eu falo, para não dizer besteira. Filipenses 2, por favor, aleluia. Aí Paulo diz que ele entra, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Segura aí, que eu vou precisar do seguinte. Aí ele entra e diz: meritíssimo, eu vou aceitar o processo da raça humana. Aí o meritíssimo diz: aceito. Quando o meritíssimo diz aceito, a acusação alega impedimento jurídico. E quais são os impedimentos jurídicos que impedem de advogar a raça humana? As prerrogativas que ele tem, meritíssimo. Ele não pode, ele é diferente. Quais são as prerrogativas que o impedem de aceitar o processo? Ele é o alfa, meritíssimo. Ele é o ômega, é o pai da eternidade. Todas as coisas foram feitas por ele. As prerrogativas não deixam. Aí olha o que ele faz. Versículo seguinte, por favor. Sendo em forma de Deus, ele disse: meritíssimo, eu vou me despir da minha glória. Eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, meritíssimo. Eu vou abrir mão de ser Deus. Vou me humilhar, vou me tornar homem, vou me tornar como eles. Mas eu vou aceitar o processo. Eu vou aceitar o processo. Eu vou aceitar o processo. Aí olha o que Deus faz por missão. Romanos 8, 31. Olha o que Deus faz por missões. Romanos 8, 31 e 32. Leia comigo, leia por favor. 1, 2, 3. Versículo 32. Agora olha o que ele suportou. Ele segurou o processo, foi protelando. Porque Paulo diz que pelo homem veio o pecado. Era para a gente ser condenado ali. Ele protelou. Adão pecou, mas aí diz a Bíblia que Deus foi dando o arrolado processo e a morte foi vencendo. Porque a Bíblia diz que Adão gerou 7 e a morte e o pecado venceu 7. Veja que a Bíblia diz que 7 gera Enos, e Enos volta a fazer culto, mas o pecado vence Enos. Enos gera Cainã, o pecado e a morte vence, e Deus suportando. Cainã gera Malalael, Malaléu a Jared, e Jared a Enoque. Enoque disse: eu vou andar com Deus e não vou pecar. E quem anda com Deus não peca e não vê a morte.
Aí Deus disse: eu vou dar exemplo para a tua geração. Quem anda comigo a morte não toca. Tirou ele vivo de lá e ele foi transladado. Ele gerou Metusalém. O Metusalém não seguiu o pai e a morte e o pecado venceu. Metusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, Noé sem canha Jafé. A degradação geral vem e a sentença vem. Aí Deus popa Sem e assume o processo. E Sem era a vez do processo. A Bíblia diz que depois de dilúvio, Sem vem e gera Arfajade. Arfajade gera Réu, gera Elá, Elara é Berel, Réu é Peleg, Pelega Serug, Seruga Naó, Naó a Terá e Terá gera Abraão. Aí vai iniciar o processo de resgate oficial. Ao pecado amigo de Deus, mas o pecado vence Abraão. Mas Deus segura o processo. Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó. Jacó, aí vem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim. Aí Deus pega Judá e bota no processo. Judá gera Perez, Perez gera Esron, Esron gera Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus diz: agora achei um que vai cumprir o meu desejo do coração. Agora eu achei! O pecado vence Davi. Davi gerou Salomão. O pecado e a morte vence. Canta de galo. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Josafá. Josafá gera Jorão, Jorão a Uzia, Uzia Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gera Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia e Josia a Jeconia. Aí o pecado vai rebentando e a morte vencendo. Aí vem o cativeiro. Aí vem Mateus dizendo: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde, Eliaquim, Eliaquim, Azó e Azó a Zadok. Zadok gerou Eliasar, Eliasar, Matã, Matã, Jacó, Jacó, José, que foi marido de Maria. Até aqui João chorava, até aqui João chorava. Aí vem Paulo aos Gálatas dizendo: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para resgatar, para redimir, para redimir, para redimir, para redimir. Ele vem. Eraias, Regaias, abriu mão das prerrogativas, se humilhou, tomou forma de homem e desceu. Os mesmos sentimentos que nós, sem ter direito de usar as prerrogativas, não usurpou, precisava orar como nós. 30 anos tentado a desistir, 90% da vida se preparando, 3 anos, com 30 anos, ele debruça no processo. Quando ele debruça, as 7 testemunhas chegam. Primeiro é a fome. Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem. O perigo vem e não faz ele desistir de nós. A perseguição vem, a angústia pega ele de jeito, a ponto dele gritar: a minha alma está angustiada até a morte. Porque essas 7 testemunhas conseguiram separar todos, desde Adão até aqui, de Deus. Todos os projetos de missões, desde o adorador aos projetos missionários, elas separaram pela culpa do ser humano. Quando a angústia pensou que ele ia desistir, ele diz: Pai, não faça a minha vontade. O suor já estava pingando como sangue. Cumpra-se, Senhor. A angústia sai,
Aí a vergonha vem, a nudez, que era o ápice da vergonha de um judeu. Tirado toda a roupa e exposto a público. Aí Paulo diz que ele suportou o opróbrio, o mais alto nível da vergonha, e não desistiu. Agora nu, a tribulação entra. A tribulação no original é de cascar o grão. Os chicotes vão cortar o seu couro, dilacerá-lo, dizendo: você desiste, ninguém passou por nós. No direito, se eu sou um advogado, peguei um processo do Carlos, analisei, debrucei e digo: olha, Carlos, na lei não tem brecha para te absolver, nem diminuir a pena. Procura outro, eu não consigo. A tribulação diz: você vai desistir. Pela lógica, era para ele desistir e devolver o processo. Mas Isaías diz que em vez de devolver o processo, ele toma sobre si. E agora o castigo que era para nós é sobre ele. E pelo andar do processo, era que nós íamos ser absolvidos. Quando ele toma o processo para si, a tribulação descasca. Aí o processo que era nosso vai para ele. Todos os nossos pecados estão nele. Aí a espada vem e a morte. Três horas da tarde, ela já canta de galo, porque do meio-dia, 3 horas da tarde, por conta dos nossos processos, do nosso pecado, a Bíblia diz que houve uma separação entre o pai e o filho, a ponto dele gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Era minha culpa, era tua culpa. Olha para quem está ao teu lado, diga: que amor é este? Que amor é este, cara? O pai não responde o filho por amor a nós. Suspendeu o julgamento até o fim do processo. 3 horas da tarde, a espada entra e a morte vem e o mata. Há uma ciência chamada autólise que fala do poder da morte sobre o corpo humano. A Bíblia diz que é pelo pecado o poder da morte. A ciência diz que se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo morrem. Então quando eu morro, a morte rastreia eu com a decomposição. A decomposição vem, olha o meu corpo, viu o pecado, viu o engano e entra. Então ela tem até 12 horas para esfriar o meu sangue. Qual é o objetivo? Matar as últimas células. Aí com 12 horas eu estou pálido. Aí a decomposição entrou, a putrefação vem. A putrefação tem de 12 a 24 horas para mim apodrecer o organismo, já que não tem célula viva. Com 24 horas eu já estou podre, total, vou feder, vai ter que enterrar. Aí entra a colonização, os insetos que vão se alimentar dos meus restos mortais, e eu vou ser consumido, voltar ao pó. E a morte venceu todos até aqui. Agora, 3 horas da tarde, o nosso advogado morreu pelos nossos processos. Com 3 horas depois, ele já está sepultado. Aí a morte, na minha visão, dando vida, diz: vou tirar onda. E ela entra no sepulcro. Quando ela entra, pastor, ela tem uma surpresa. Ele não está ficando pálido.
O sangue dele não está esfriando, porque a Bíblia diz que o nosso processo ficou na cruz, os nossos pecados deixou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado santo, vencedor, guerreiro e vitorioso. Ela diz: vou esperar mais 12 horas, mais 9 para ter 12. A decomposição tem 12 horas. Quando dá 12 horas, ela volta e o sangue está quente e a pele rosada. Aí ela grita pela decomposição: até aqui nunca vi isso, o que é que está acontecendo? Aí Pedro traz a resposta. 1 Pedro capítulo 2, salvo engano, versículo 20, por favor. 1 Pedro, se não é o 20, é o 22, capítulo 2, versículo 22. Pedro diz que a decomposição rastreou ele, mas o que é que ela encontrou? Ela não encontrou nele pecado e nem na sua boca achou engano ou mentira. Se não tem, ele é santo, ela não entra, então ele não vai apodrecer. Ele é santo e não pecou. 12 horas se passaram. Primeiro dia judaico. Segundo dia, era a hora da putrefação entrar. Quando ela volta, nem mosquito tem. Que a putrefação só entra se a decomposição entrar primeiro. Manhã do terceiro dia, 36 horas já era para estar cheio de inseto. Ela volta, está rosado, limpo. Aí ela pede força ao seu tutor: o pecado. Pecado? O que é que houve? Aonde nós erramos? Você falhou aonde? Aí o pecado de longe grita: assim como eu fiz com todos, eu fiz com ele. Tentei do mesmo jeito. Hebreus 4,15. O escritor dos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Continue. Porém vamos lá com voz forte. Porém em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí quando o pecado grita isso, levanta a bandeira branca. Quando ele levanta a bandeira branca, olha que coisa linda. O Salmo 24, Davi não escreveu profeticamente à toa. Davi era guerreiro, e Davi sabia que quando um rei vencia uma guerra, ele tinha o poder de descer no centro do vencedor, pegar os despojos, tomar a força do que perdeu, tomar tudo que era dele e levar para si. E um mensageiro já saía para a cidade gritando: alargue os portões, levanta os portões, que o nosso rei venceu. Porque a vitória de um rei voltando para casa era tão gloriosa que por mais alto que fosse o portão da cidade, não cabia a glória, e por mais largo que seja. Aí a Bíblia diz que quando o pecado e a morte se rende, ele desce a mais baixa profundeza, toma o poder da morte e do inferno, pega os despojos, as almas que estavam em prisão. E eu creio que ele gritou: quem estiver em mim não desce mais para essa miséria. O caminho agora é para cima. O caminho agora é para cima. O caminho agora é para cima. Manhã do terceiro dia, já era para estar decomposto. Aí Maria Madalena com outras mulheres vão ao sepulcro, pega o bálsamo para colocar nas feridas, para demorar a apodrecer. Quando chega no sepulcro, que abaixa, que olha, só tá os lençóis. Elas entram, vê um anjo na cabeceira, outro nos pés. O desespero. Os anjos dizem: mulheres, por que o desespero? Porque roubaram o corpo do nosso mestre, e não sabemos quem foi, nem quem o levou, nem onde puseram. Roubaram não, é que vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, ele já voltou a viver. Ei, balança esse crente pentecostal que está perto de tu aí. Diga: levanta a cabeça, filho. Diga: dá glória para Deus, porque independente da circunstância, ele está vivo. Balança ele, ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ressuscita. Quando ele ressuscita, recomeça o julgamento.
Veja que João vai dizer que recomeça o julgamento. As 7 testemunhas chegam. A acusação não comparece, porque já não tem o que alegar contra nós. Você está entendendo porque o cântico do capítulo 8? Agora, transitado e julgado. Aí o juiz vai ouvir as testemunhas que conseguiram afastar dele todos até aqui. 7 depoimento de inocência. Tribulação, inocente. Queira ou que não. Perseguição, inocente. Fome, inocente. Perigo, inocente. Nudez, inocente. Espada, inocente. Aí João diz que quando um anjo estava no fórum, na audiência, ouviu esses 7 testemunhos, perdeu o decoro e começou a gritar que estrondava o céu, gritando e correndo para João: João, para de chorar, precisa chorar mais não. Aí João, quando levanta a cabeça, por isso que Davi disse: levantai as portas, portais da eternidade, alargai portões da eternidade, deixai entrar o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso na vitória. Aí ele vai entrando, quando ele vai entrando, aí ele vai direto na mão do juiz e toma a sentença que era contra nós, desata os selos. Aí João diz que o anjo começou a dizer: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele é digno de tomar o livro, desatar o livro e ler o livro, porque ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue ele trouxe de volta para Deus povos, língua, tribo, raça e nações, e os reis adorador. Vai ter adorador, vai ter adorador, vai ter adorador de novo. É condecorado. Aí Paulo diz que por isso ele recebeu o nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos vão se dobrar e toda a língua vai confessar que ele é o Senhor. Senta à direita do Pai. Você lembra que eu disse que o que liga o homem a Deus é o Espírito Santo? Por isso que antes dele ele disse: eu vou pedir ao meu Pai para revestir vocês. Lembra que em Lucas ele falou isso antes da ressurreição, quando está vivo? Porque só se reveste quem um dia foi vestido e ficou nu. Por exemplo, o meu tecido, o meu terno, ele protege o meu corpo, cobre a minha nudez. Então o que dava a inocência, a proteção ao homem, era o Espírito Santo como vestimento. Mas o pecado deixou-lo nu. Então agora Jesus veio e disse: vou pedir ao Pai para revestir vocês. O que Adão perdeu vai voltar. Aí senta à direita do Pai e diz: Pai, eu prometi à minha igreja, ela é diferente agora. Até aqui o Espírito descia em todos os projetos missionários e voltava, Pai. Mas para ela não, manda o teu Espírito para ficar com ela para sempre. Aí Lucas diz que a igreja está reunida no cenáculo e de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente e enche toda a casa, e todos foram cheios, revestidos do poder de Deus, e falava novas línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Todos, deixa ver quem está cheio, quem foi cheio, quem está cheio, deixa eu ver quem está cheio, quem é cheio, adora. Aí agora Paulo vai cantar de galo. Olha que o projeto agora, a decisão é definitiva. Por isso que o juiz agora protelou a decisão, o julgamento para o capítulo 20. Porque lá não vai ter mais misericórdia. Mas a decisão agora, transitado e julgado. Por isso que o diabo fica doido, gente. O inferno queria a gente aqui adorando a Deus, que ele conseguiu afastar de Deus todos até ali. Mas ele não pode mais, porque o processo já foi encerrado.
Ele vai rugir de longe, mas a gente vai dar glória, porque não há mais como ele recorrer. Decisão final. Aí olha, quem tentará? Aí ele vai começar o capítulo 8 dizendo, diga comigo, capítulo 8, os primeiros versículos, repete comigo: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me absolveu da lei do pecado e da morte. Quem foi absolvido, quem está livre, quem está livre, quem vai adorar, quem vai adorar. Quem tentará? Olha para quem está ao teu lado e diga a ele: me perdoa, meu irmão. Mas fala firme: me perdoa. Se um dia eu desconfiei de você, se um dia eu te acusei, se um dia eu falei mal de tu, é que eu não sabia que tu era tão importante assim. Bata no peito e diga: eu sou. Já foi arquivado o arquivo que era contra mim. O processo foi arquivado. Eu sou inocente. Foi Deus que disse. Quem? Aí ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Olha o poder da igreja agora missionária. Ele diz: nem a tribulação, nem a perseguição, nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem a espada nos separará do amor de Cristo. Porque estou certo, Senhor, que por ti somos entregues à morte todos os dias, mas nestas coisas somos mais que vencedores. Porque estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem a altura, nem a uma profundeza, nem uma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor. Fique de pé, por favor. Pastor Nelson, eu sou assembleano até o tutano. Eu sou co-pastor de uma igreja de 6.000 membros. Eu não vim emocionar vocês, mas eu costumo terminar pregando com a igreja. Se você estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo, ou se for íntima, vira para ela aí. Como eu estou com meu amigo pastor Carlos, me ajuda aqui. Eu sou conservador, não vim trazer inovação, sou assembleano, mas prega comigo, vira, olha no olho dele, no olho dela, e diga para ele: ô absolvido, ô inocente, me faz um favor. Se tu encontrar alguém a partir de hoje que pensou que eu ia desistir, ia abrir mão da obra missionária, ia esfriar, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu vou sair mais poderoso, eu vou fazer missões. Abraça ele, abraça ele. Deixa eu ouvir o barulho da igreja, deixa eu ouvir. Se tem línguas estranhas, fala. Se não tem, seja batizado aí agora. Seja batizado aí agora. Recebe renovo missionário. Recebe renovo, recebe renovo. Incendeia quem está ao teu lado. Ei, missionário!
adora, adora. Deixa eu ver o barulho da igreja pentecostal, da igreja missionária. Nada, nada, nada vai nos separar. Nada, nada, nada vai separar a igreja deste amor. Cadê você que desistiu? Eu quero saber se tem alguém para voltar hoje. Que amor é este? Ele não abre mão de você. Volta logo, porque no capítulo 20 de Apocalipse a jurisprudência vai acontecer, e todos que não foram inchados em Cristo serão lançados no lago de fogo, preparado para a morte do diabo e seus anjos. Onde está a primeira vida para voltar ou aceitar Jesus? Cadê a primeira vida? Venha, filho. Ajuda aí a segunda vida, vem. Cadê a segunda vida? Traz ela aí, venha. Cadê a terceira vida? Venha. Vai trazendo, vai trazendo. Cadê a quarta vida? Ou a quinta? Cadê você? Ajuda ela aí. Diga a ela que o arrebatamento pode acontecer hoje. E Jesus ama tanto a ela. Deus deu seu próprio filho para não perder você. Venha, filha, venha. Abra o corredor, venha, 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 venha. Cadê a sexta? Cadê a sétima? Cadê a oitava? Ajuda ela aí, ajuda ela aí, ajuda ela aí, ajuda ela aí. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é
teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, Fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do... Se você puder erguer as suas mãos, nós vamos declarar com toda a nossa força que somos livres. Aleluia!